lição. Tema de hoje, enchendo os celeiros. Você pode ter muito ou pouco, pode ser rico ou pobre. Mais importante é ter um coração nas coisas de Deus. Muito bem, amigos, estamos mais uma vez com uma lição na mão, vamos estudar, tá pronto? Mas antes de passarmos ao tema de hoje, cujo título é Enchendo os Celeiros, eu gostaria de explicar essa palavrinha mordomia. Essa palavra mordomia é importante você compreender, porque ela tem um sentido diferente do que nós entendemos hoje. Por exemplo, algumas pessoas, quando olham um indivíduo deitado, tomando água de coco, com pernas para o ar, diz para ele, que mordomia! Mordomia virou sinônimo de vida mansa, vida tranquila, mas não é isso. Não é esse o sentido dessa palavra. Mordomia significa gerente, alguém que gerencia os bens de uma outra pessoa. Isso é mordomo. A gente poderia trocar essa palavra por gerente tranquilamente, que daria sentido total da palavra. Deus nos deu muitos bens e precisamos, como gerentes, também administrar bem esses bens. Por exemplo, os 4 T's da mordomia, você já conhece. O talento. Deus nos deu talento, Deus nos deu dons. Não para que você se torne famoso, mas para que você use esses dons no ministério e ajude outras pessoas a conhecer o amor de Deus e assim apressar a volta de Cristo nessa terra. Deus deu também para você o templo que é o seu corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, você sabe disso. E nós precisamos também cuidar desse corpo, tornar esse corpo um corpo saudável o mais possível para que possamos servir melhor. Deus também te deu o tempo. Você precisa usar bem o tempo, desse tempo de 24 horas por dia, 365 dias por ano, você precisa usar bem esse tempo para que você possa conhecer melhor os propósitos do Criador. E Deus também te deu os tesouros, que são os bens materiais, o dinheiro que você tem, aquilo que você conseguiu acumular de riquezas, foi Deus quem te deu. Afinal de contas, se você caísse doente, se Deus lhe tirasse a mão de proteção, eu lhe pergunto, como que você desfrutaria de todos os bens que você conseguiu acumular? Mordomo é gerente, não se esqueça disso, ok? Com esse pensamento, eu gostaria de convidar você a ler o que está escrito lá em Lucas capítulo 12, no versículo 15 a 21. Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Você percebeu aí? Jesus começa dizendo, guardai-vos de toda avareza. E para ilustrar o mal que é a avareza, ele conta essa história de um homem que colheu muitos frutos, mas não tinha onde guardá-los, destruiu os celeiros que tinha, construiu outros maiores e os encheu completamente dos seus bens. E disse para si mesmo, descansa, bebe, come e regala-te. Mas Deus pediu para eles contas naquele dia. Louco, se Deus te pedisse a sua alma, disse Jesus, o que tens preparado e para quem serás? Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Olha, os bens que nós possuímos, aquilo que Deus nos deu, a graça de conseguir, não pode nos afastar de Deus, muito pelo contrário. Se você tem dinheiro hoje, se você conseguiu riquezas, lembre-se, você deve isso a Deus. Foi Deus quem lhe concedeu essas bênçãos. Nunca se esqueça disso. Deus lhe deu essas bênçãos para que você torne a vida de alguém abençoado. Lembre-se, primeiro o outro, depois você. Essa é a dinâmica da Bíblia. Como disse anteriormente, você já pensou se Deus lhe tirasse a proteção e você caísse numa cama doente? Eu pergunto, teria força para trabalhar? Eu lhe pergunto, teria condições de você usufruir de tudo que você conquistou?
Nunca se esqueça, se você tem o que tem, foi Deus quem te deu. Não se esqueça disso, você é um mordomo, você é um gerente, você tem que administrar esses bens sabiamente. Olha, deixa eu dar um conselho para você. Para que dinheiro nessa terra? A não ser para apressar a volta de Cristo a esse mundo. Por mais que você tenha uma vida boa, confortável, por mais que você tenha dinheiro, ainda você envelhece, ainda você adoece, ainda você se machuca, ainda você chora, ainda você sente solidão, ainda as pessoas se traem, ainda as pessoas se frustram. No céu, para onde nós iremos, as riquezas estarão sob as plantas dos nossos pés. Diz a Bíblia que nós andaremos em ruas de ouro. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Talvez você não se encurve diante de uma estátua de prata e de ouro para adorá-la. Mas talvez você esteja adorando a prata e o ouro de outras formas. O dinheiro. Deixa eu ler um texto bíblico com você. Acompanhe o texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 10 a 14. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Meu amigo, você percebeu aí a loucura? A loucura de você entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você tem, os bens que você conseguiu acumular, tem afastado você de Deus? Ei, se isso está acontecendo com você, repense as suas atitudes. Lembre-se que você tem o que tem porque Deus lhe deu. Olha o conselho da Bíblia. Não te esqueça do Senhor e também não te esqueça dos seus estatutos. Obedeça ao Senhor. Use os seus bens para tornar a vida de alguém feliz. Pregue o Evangelho e, quanto tanto possível, apresse a volta de Cristo a essa terra com a oportunidade que Deus lhe colocou nas mãos. Amigo, que esse pensamento te acompanhe nesse primeiro dia desse ano novo e que ele acompanhe você durante todo o restante do ano. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença do Senhor.